Muito bem, gente, mais um IVPcast começando. Hoje estou aqui com ele que é filho de Caldas Novas e está construindo o futuro da cidade. Olha aí, queridos, hoje nós iremos conhecer um pouquinho da história, daquilo que ele carrega, daquilo que ele está construindo na nossa querida Caldas Novas. Neuber Lima, construtor, seja bem-vindo, meu querido, obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Que bom você aqui com a gente. Fico feliz, eu que te agradeço pelo convite. Espero bater um bom papo. Assunto tem, né? Assunto tem, temos bastante coisa para conversar, sem dúvida. Tá, construtor, como é que começou isso? Construtor. Praticamente aí alguns anos atrás, aí, né, uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, eu fui viver o primeiro sonho. Acho que todo mundo tem esse sonho, né? Uhum. Minha primeira casa, né? E cheguei nesse ponto com a minha esposa. Vamos lá, vamos para nossa primeira casa. Eu tenho um amigo e eu olhei algumas casas para mim comprar na época e esse amigo, ele visitou todas comigo, né? E isso é uma parte que eu acho bacana contar, até mesmo para honrar a vida dele assim, né? E Deus coloca as pessoas corretas no caminho da gente. E eu vejo que na época ele foi uma pessoa que Deus usou aí, com esse intuito, né? Então, na 8ª casa ele falou assim, vamos fazer sua casa. Eu falei assim, jamais. O trauma que todo mundo carrega de obra, né? Como que eu vou fazer minha casa, né? Esse negócio de pedreiro, todo mundo fala que dá trabalho, né? Construir dá trabalho. E eu vivi uma experiência sobrenatural, eu não tenho nada a reclamar da minha primeira casa. E eu me lembro que essa casa foi ficando pronta, rapaz. E aí, de repente, passava umas pessoas lá na porta e aí começou a parar e vai vender. E eu cheguei com esse assunto um dia para minha esposa, né? Falei, ó, tá surgindo uma situação aí do pessoal querendo comprar a casa. E ela falou assim, será, amor? E daí começou. E aí a gente vendeu a casa e dali para frente a gente ingressou no mercado de verdade, né? Então, assim, temos parcerias, né, com algumas pessoas aí. Eu já pude construir para algumas pessoas conhecidas na cidade. Tive a felicidade já de participar do sonho das pessoas, porque construção é um sonho. Você senta ali, quem vai construir sua primeira casa com um arquiteto ali, você tá tirando tudo que tem da sua mente ali, do seu coração ali, você vai jogar num papel. E o arquiteto, ele é responsável por esse processo. E desde então, quem está do outro lado dos bastidores, que é o responsável por toda a administração e para aquela obra, que a obra ande, né, na sequência, essa pessoa não tem o direito de frustrar o sonho do proprietário. Então tem que ter muita transparência nesse processo para a gente conseguir caminhar até o fim. E nesses 8, 9 anos aí, a gente já tem algumas histórias bacanas aí para contar. Quero saber de todas. Mas assim, que algo que me chamou a atenção naquilo que você falou até agora foi que naquele impacto ele falar assim para você, não, estilo assim, vamos parar de olhar a casa e vamos construir a sua. Para você, a primeira impressão foi assim, construir minha casa? Estilo assim, cara, hoje em dia para você trabalhar com mão de obra é muito difícil. Pra você construir a sua própria casa, as pessoas elas olham muito isso. Nossa, é uma trabalheira, vai me dar um trabalho. Foi isso que você pensou no primeiro impacto, primeiro momento? Foi, certamente. É isso aí. Por quê? Porque tem algo que precisa ser desconstruído no mercado que a gente trabalha hoje. Uhum. Que todo mundo que tem vontade. Se você for conversar com, sei lá, separa 10 pessoas, você fala assim, você tem vontade de construir uma casa? Eu acredito que 70% das 10 vai falar que tem vontade de construir, porque realmente é diferente, é bacana. E quando ele me falou isso, quando ele, né, chegou e falou assim, não, essa aqui é a última. E como que tá pra você fazer essa casa? Eu falei, cara, eu tenho, né, tem esse lote, né, eu tinha um lote na época, num setor que a gente já morava nele. Uhum. Aí tinha um pouco de recurso e tal, e tinha um recurso também já liberado em financiamento para agregar com esse pacote e juntar tudo, e dali tinha que sair uma casa. Era o que a gente tinha.
E ele pegou e falou, tá, então vou fazer uma conta em cima disso aqui tudo e você vai usar isso aqui a seu favor e a gente vai fazer com isso aqui. Aí eu te confesso que eu fiquei assustado, e aí a gente começou, né? Então, assim, de lá pra cá, o que eu pude ver que a gente pode desconstruir, que é um trauma que as pessoas têm desse processo de obra. Porque muitas das vezes as pessoas vão viver esse processo de obra na contramão da situação. Por que eu falo na contramão? Ah, eu vou pegar ali o pedreiro, vou pegar sabe? Então, assim, o pedreiro, o ajudante... Eles precisam de um contexto, eles precisam de uma direção ali. Então, não que não tenha pedreiro, que não tenha capacidade de gerir um processo desde o início ao fim. Só que quando você, dependendo do que você for fazer, você precisa de um acompanhamento um pouco mais específico. Uma pessoa que vai quebrar aquelas barreiras que você vai travar. Porque você vai estar fazendo uma casa. E aí, qual é a sua experiência? Às vezes você é um advogado, às vezes você é um empresário, dono de um mercado, alguma coisa. Então, não é sua área. Aí, de repente, eu chego para você aqui. Olha, hoje aconteceu isso, isso, isso. O pedreiro te liga, você está no meio de um atendimento na sua empresa e precisa disso, e aconteceu não sei o quê. Então, você fala, que agora? O que eu vou fazer com esse cara? Então, assim, aí a gente começa a entrar com esse processo de que as pessoas têm um braço direito, tem uma pessoa que pode caminhar com você, tem a pessoa que vai te direcionar, falar, olha, isso aqui a gente vai resolver dessa forma. Esse aqui é espaço. Então, você ter esse processo, é viver esse processo, é montar essa engrenagem para entregar para um cliente, isso aí mudou minha cabeça. E eu pude, dentro da minha casa, eu pude achar esse escape de trabalho, essa nova plataforma onde eu estou inserido já há algum tempo. Eu falei, uau, aqui dá para a gente trabalhar. Você gostou da ideia? Gostei da ideia. Primeira casa, você mora nela até hoje ou não? Não, você vendeu? Não morei, não cheguei a morar. Você não chegou a morar. Não. Então, várias pessoas te procuraram e a venda foi fácil assim? Foi fácil assim de você, daquilo que você estava construindo para você, aquele coração, aquele sonho, aquele amor. Você desapegou facinho? Assim? Não foi fácil. Foi algumas conversas, né? Quando essa informação chegou para minha esposa lá em casa, não foi uma informação fácil. E nem para mim, né? Eu até brinquei com ele na época, esse amigo meu que me acompanhou nessa construção, né? Eu falei assim, eu não vou vender não. Ele falou assim, você vai, sabe por quê? As pessoas querem comprar e você vai vender. E daqui tá surgindo um negócio para você. Você tem que abrir sua visão. Que bacana. Ele já mexia com isso? Já. Ele já... Então ele tava... assim, na visão, ele estava além de você. É importantíssimo. Muito além. Pessoas assim, né? Muito além. Quando eu vivi essa experiência dele comigo, na bagagem profissional dele, ele é um cara que já tinha mais de 40 casas feitas e vendidas, né? Hoje já deve ter feito aí suas 70 casas aí, tranquilamente. Entendi. Nossa, é bom demais. Agora, que nível era essa casa? Médio alto padrão. Médio alto padrão. É. E hoje você constrói Minha Casa Minha Vida, médio, alto padrão, como é que é? Então, desde então eu sempre operei mais um médio alto padrão. Mas eu já fiz várias casas, médio alto padrão, empresas também, galpões comerciais também, galpões comerciais básicos, galpões comerciais um pouco mais bem acabado também, já de médio alto padrão, já fiz alguns também. Apartamentos também, alguns residenciais aqui em Caldas Novas também a gente já fez. O mercado hoje ele chama de retrofit, né? Você pega apartamentos que a construtora entregou, então você pega ele e transforma ele internamente ali, troca tudo, né? Entendi. Você deixa ele, como se diz, o esqueleto ali, vem do porcelanato ao gesso, iluminação moderna, e aí você vai modificando tudo. Então já fiz alguns apartamentos também. Condomínios, né? Eu fiz até uma casa de um pessoal, até uma história legal. Uma família nos procurou, né? Procurou a arquiteta, né? E a arquiteta marcou uma reunião naqueles condomíniozinhos das mansões, onde tem aquelas casas que são todas iguaizinhas, né? E eu me lembro que eu tive o primeiro café com eles, uma casa bem simples. E ele falou assim, pelo que eu acompanho de vocês, né, na rede social, eu acho que você não vai querer fazer minha casa. Eu falei,
não tem nada disso. Nós estamos aqui para te atender, para trabalhar. E foi muito bacana viver essa experiência com eles, porque assim, eles idealizou na cabeça deles, que moram em Brasília, a gente sabe que a pessoa mora lá, o fluxo de trabalho é diferente, né? Então, assim, é uma rotina diferente de Caldas Novas. Então, a ideia de Caldas Novas é uma casa de veraneio, né? Vamos usar dessa forma. E eles idealizou uma casa, né? Tipo assim, uma casinha de boneca, né? Um apartamento no chão, né? Vamos dizer assim. E essa casa ficou dessa forma. Então, assim, é até bacana. Semana anterior mesmo eu recebi uma ligação dele. E é muito bom eu ter esse contato, né? O pós-obra com essas pessoas, que não é contato traumático, né? São contatos que gerou frutos, né? E a gente vem colhendo esses frutos, porque daí ele já me indica para outra pessoa, que outra pessoa me indica para outra pessoa, isso começou a ramificar. E aí a gente vai trabalhando. Você gosta de pegar trabalhos? Eu não falo que estilo assim, não, eu só trabalho assim. Eu sei que a gente trabalha de várias formas. Aquilo que vem nas nossas mãos, a gente, né? Mas assim, você gosta de começar do zero ou não? Gosto de começar do zero. É melhor, né? É assim, o começar do zero, ele é vantajoso em alguns pontos de vista, né? Então você está começando do zero, para quem está fazendo, você sabe tudo que você está usando, desde a fundação até o finalizar de tudo, né? Mas existe muitas obras hoje que está ganhando também um mercado também, que é o mercado do chamado retrofit, que eu acabei de citar aqui, que essas obras também, elas têm um potencial também de ter a mesma entrega de uma casa que você está fazendo do chão. Porque a gente sabe que as pessoas já, muitas obras que as pessoas fizeram há 15, 20 anos atrás, existem umas estruturas um pouco exageradas, né? Os antigos eram um pouco exagerados com algumas situações. Então, assim, tem bastante casa boa na cidade. E com esse mercado fervoroso do jeito que está em relação a muita coisa para vender, às vezes essas casas, às vezes as pessoas conseguem comprar elas numa oportunidade boa de valor. E aí faz esse retrofit e consegue estar vendendo essas casas também. E é um negócio. Então não é só um negócio, às vezes, para quem quer fazer uma casa nova ou usar, ou fazer uma casa nova para vender, igual tem muita gente na cidade. Mas o retrofit também vira um negócio. Eu consegui comprar uma casa com valor bom, num bairro bom, só que é uma casa que já tem 15 anos. Tá, mas aí eu fiz um retrofit, eu atualizei a casa, eu moro bem e não paguei o valor que eu pagaria se eu estivesse fazendo ela zero hoje. Eu costumo falar que Caldas Novas, ela... Não sei qual que é a sua ideia sobre isso. Inclusive, quer saber. Eu costumo falar que Caldas Novas, ela está crescendo, uma, por causa do turismo, e outra, por causa da construção civil. Por isso que Caldas Novas, ela toma essa proporção. Ela cada dia mais cresce. Independente de governo, independente se é bom, se é ruim, Caldas Novas tem crescido. Você acredita que é por aí? Acredito porque, teoricamente, muita gente é congelado em relação que Caldas Novas é turismo, né? E Caldas Novas não é só turismo. E a gente vê pela a falta que você tem do profissional para atuar nas áreas que a gente precisa. Hoje, se eu falar assim para você, Neuber, tem condições de abrir mais frente de obra? Tem. E aí? E aí eu preciso de correr atrás de profissional. Sabe? Então, assim, você vê que é uma cidade que tem muita obra, muito potencial, pra crescer mais ainda. Muita gente querendo trabalhar e muita gente trabalhando, e a chance do crescimento, ela tá todos os dias. Então eu vejo assim que é da visão de cada um e dá a oportunidade para que várias pessoas possam participar desse ecossistema, viver esse negócio. Que aí, via de regra, você está abençoando a família, você consegue empregar uma pessoa que realmente está precisando. Há poucos dias agora mesmo, eu comecei 2 casas e a gente montando esse processo de montar a equipe, eu tô com 2 pessoas trabalhando comigo lá que vieram de Rondônia. Olha aí. E eu pude conversar um pouco, entender um pouco da história da vida deles, sabe? São 2 profissionais na área da construção civil, né? 2 ajudantes e o mercado hoje ele está extremamente assim, necessitado de pessoas. E não tem, sabe? Você quer começar, você tem que ter
esse carinho, esse processo de montar esse pessoal para trabalhar, porque todo tanto que tem é pouco. Então, se todo tanto que tem é pouco, isso se relaciona a quê? Ao desenvolvimento da cidade. A cidade está em pleno desenvolvimento, ela não para. Em todas as áreas, eu não me relaciono só no turismo, eu vejo em todas as áreas. Quem quer trabalhar, não fica sem trabalhar. Caldas Novas é a cidade da oportunidade. Né? Da oportunidade. Oportunidade, quem quer crescer, quem quer aprender, quem quer se especializar. Só que nessa área da construção civil, ela vai se especializar, mas é no dia a dia da obra, ou não? No dia a dia. No campo ali, no dia a dia, eu costumo pensar assim, é que cada casa que você faz, cada obra que você conclui, é um novo nível de experiência que você adquire. E cada família que você fecha um ciclo desse, você viveu uma experiência. Porque eu tenho um teto financeiro que eu posso ir para cada uma dessas famílias que eu já pude trabalhar com elas, fazer casa para elas e participar de processo. Já tive casas que a gente já fez e a casa ficou pronta, chega ali naquele momento ali, tipo assim, é só lavar e agora entrar para dentro e tá beleza. Já tive outras que as pessoas, Neuber, eu quero que você fique aqui e continua, e aí já não demanda mais do Neuber, já é marcenaria trabalhando, já é um outro tipo de profissional indo lá entregar vários outros trabalhos, é o cara que vai montar um ar-condicionado e o Neuber tá lá acompanhando esse processo até o fim. Tá. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas precisam desse braço direito para acessar aquilo que elas realmente têm vontade. Quando elas vê que isso existe, e isso é muito bom. Então, assim, por isso que eu falo, assim, cada uma que você faz, você vive um novo processo, e esse novo processo no campo você vai adquirindo novas experiências e um jeito de lidar com essa ferramenta de forma diferente. Você está ali para resolver um problema da pessoa, né? Resolver um problema da pessoa. Tempo, às vezes não conhece os profissionais ali de cada área, e você tem tudo ali na mão, e tem os parceiros. E eu acho isso fundamental. Por quê? A palavra do Senhor diz... Ok, vamos para a palavra. Né? Vamos para a palavra. Você é amante da palavra também, amém. Eu sei, né? Amém. A palavra do Senhor diz, um dia o Senhor chegou para Abrão ainda, e falou para ele assim, porque Abrão estava cobrando de Deus o filho que ainda não tinha, que Deus já tinha prometido, que futuramente seria Isaac, né? E chegou um determinado dia, o Senhor falou para ele, Abrão, sai da sua tenda. O que eu vejo nisso? Às vezes as pessoas elas estão presas a um quadradinho, presas à estrutura, preso a pessoas, preso à sua mentalidade limitada. Tudo é a limitação da vida de uma pessoa. Aí o Senhor fala para ele, vem comigo, eu vou te tirar daqui. Aí ele saiu ali da tenda e o Senhor falou para ele, agora olha as estrelas. Se você puder, conta. Você é um pai de gerações, um pai geracional. Então, assim, às vezes... Por que eu estou falando isso? Porque você mesmo falou, né, que você não fica preso. Se tem uma situação que você pode ajudar, por que não? E é novas possibilidades. Né? Eu falo, né, aí eu trouxe essa palavra por causa disso. Aí o Senhor fala, é como se Deus estivesse falando para ele. Olha, eu quero que você para de se limitar. Você não tem limite, porque eu estou na sua vida. Olha a minha grandeza. Né? Eu acho esse texto tão lindo. E de muito aprendizado, né? Porque hoje a ótica da nossa visão humana, ela, se você permitir, ela não vai deixar você avançar. Uhum. Teoricamente, existe o tempo todo uma palavra que se limita. É até aqui, é até aqui, é até aqui. E o convite para que a gente possa avançar é que você possa ser desafiado àquilo que Jesus nos desafia todos os dias. Que você não vai caminhar pelo que você vê. Você vai caminhar pela fé.
pelo sobrenatural. Você vai acessar aquilo que você vai acessar pelo sobrenatural. Porque se a gente for puxar de muitas coisas que a gente desenvolve hoje, você fala assim, caramba, de onde que veio essa capacidade? Mas o porquê que você acessou essa capacidade? Porque um dia você confiou naquilo que Deus te entregou. Falou assim, vai, não tenha medo, vai, eu sou contigo, vai. E se você realmente tomar posse de uma palavra dessa e falar assim, eu vou, sabendo que você vai errar, mas você vai, então vai dar certo. Porque se a gente não tirar o medo da frente dessas situações, o Neuber não estaria aqui hoje sentado com você, batendo esse papo. Por quê? Porque o Neuber já venceu vários processos que me limitava de chegar onde eu cheguei aqui hoje. Então, assim, foi fácil? Não. Mas a dificuldade, às vezes, estava no meu ponto de vista. Não no que eu podia fazer. O que eu podia fazer, eu estou fazendo todos os dias. Neuber, deu tudo certo até hoje? Nenhum arranhão? Não, alguns arranhões. Mas eu continuo seguindo. Sim. Eu quero sempre ter a ideia daquilo que como se eu estivesse dentro de um cockpit de um carro. O que eu devo fazer? Eu devo olhar para o para-brisa. Então eu preciso seguir, né? Vai ter alguns durante o percurso vai ter vou ter que frear, vou ter que dar seta, né? Mudar a direção, só que eu vou seguir, né? Se eu for olhar para aquilo que vai me segurar, para aquilo que vai me travar, eu não vou avançar, eu não vou conseguir descolar na minha mente aqui uma ferramenta para resolver a vida de um cliente meu, porque eu vou estar preso no medo. E se eu falar para ele que eu vou fazer e não vai dar certo? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa quebrar isso, a gente precisa vencer isso. E quando você vence isso, você tá fazendo aquilo que Jesus, que eu acabei de falar agorinha. Não é pelo que você tá vendo. Vai que vai dar certo. Você tá no caminho, vai que vai dar certo. E o caminho da concordância. Porque se não tiver na concordância, as coisas começam a te mostrar. E daí você tem que falar, tá errado mesmo. Agora é hora de eu frear. Quem é Neuber Lima? Neuber Lima, hoje ele é casado. Neuber Lima tem 42 anos, casado com a Cristiane, pai da Rafaela, pai da Maressa, 2 filhas maravilhosas. Neuber Lima hoje é um cara que mora em Caldas Novas desde os seus 6 anos de idade. E já vivi muito, né? Eu sou do tempo que a cidade nos dava liberdade de ser criança, né? Eu me lembro que quando a gente mudou pra cá, eu morava aqui no Parque das Brisas e só tinha o Parque das Brisas, o Caldas do Oeste e o Parque Real. Então, profundo aqui, né? Não tinha mais nada e ali você tinha liberdade para andar descalço e brincar de bola e sair do Parque das Brisas e estudar ali na Nova Vila de bicicleta sozinho. Então esse é o Neuber Lima. Começou a trabalhar com 8 anos de idade e com 8 anos de idade eu já estava na rua vendendo suco, salgado, picolé, vivendo as experiências de garoto, né? Acho que muitos aí da minha época passou por isso aí. E cheguei aí, né? Tô com 42 anos hoje, graças a Deus, né? Eu sou filho de pessoas conhecidas aqui na cidade, né? Meus irmãos, né? E temos uma história bacana aí de vida aí, com muita honestidade, e estamos tentando. O que você já venceu? Que você pode entregar chaves preciosas? A Bíblia fala para a gente não dar pérola aos porcos. Quais são as suas pérolas? Quais são minhas pérolas? Eu acho que a minha maior pérola que eu posso falar para você que eu venci foi eu poder enxergar um potencial que eu não enxergava em mim. E de fato, quando eu me permiti enxergar esse potencial que eu tinha em mim, não que eu venha que eu seja uma pessoa incrédula, que eu nunca, então você nunca acreditou em você? Não, eu sempre acreditei. E eu nunca fiz faculdade, enfim, tenho o 2º grau ali e tudo, mas nunca fiz faculdade.
e eu consegui consolidar um nome de uma pessoa extremamente assim, criteriosa naquilo que sempre se propôs a fazer para clientes. Porque desde então eu sou autônomo, né, durante esse processo da vida. E eu pude entender que o Neuber precisava vencer algumas barreiras internas onde ele achava que ele não seria capaz. E eu acho que a minha maior pérola que eu pude vencer foi isso, foi eu falar assim, peraí, se eu sou o filho do rei, o dono do ouro e da prata, se ele já prometeu que aqui nós teríamos sim desafios, né? Mas que nós teríamos uma vida extremamente abundante, que a gente pode acessar, que a gente pode buscar, então peraí, tá pego em mim. Eu preciso vencer isso. E quando eu coloquei isso na minha cabeça e falei, eu vou vencer isso, eu comecei a viver uma fase diferente. E nessa pegada dessa fase diferente que eu já cheguei aqui hoje. Então, assim, para muitos que me conhecem, olha assim, ainda me relaciona a um tempo atrás de um antigo profissional. Hoje não mais. Então, assim, como que eu posso explicar para você que o mercado começou a chegar até o Neuber sem o Neuber ter, às vezes, uma página de divulgação? Então, assim, é resposta de Deus. Então, assim, ele colocou o caminho. E eu tirei o medo da minha pessoa e falei, vou seguir o que ele está me mostrando aqui. Por quê? Porque eu me lembro que eu entrava, assim, na empresa bem antes da construção civil e eu sempre falava, né? Eu agradecia ao Senhor por tudo aquilo que ele estava me entregando no meu trabalho. E falava para ele, falava assim, pai, se um dia o senhor me permitir, eu queria viver algo diferente. E de fato foi quando eu contei a história da primeira casa e de repente vem aquela situação, vende a casa e aí eu comecei, a minha cabeça nessa época começou a abrir para algo que eu pedia para Deus lá atrás, que eu queria viver algo diferente. E é sobrenatural, você já pensou? Eu tô conversando contigo aqui, vamos supor que você advoga tem 20 anos. Aí de repente você fala, Neuber, eu vivi uma experiência ali agora, um amigo meu tem um açougue ali, eu gostei demais, agora eu sou dono de um açougue, não advogo mais. Olha aí. Então, é uma mudança 360. 360. Tem que confiar muito em Deus também, né, meu irmãozão? Tem que confiar. Confiar na gente. Confiar na gente. Confiar, quebrar o medo. Sim. Entender que você pode sim romper essa barreira. Não é que você não tinha. Eu tenho certeza que você tinha. Você é ser humano. Quem Nossa. não vai ter? E ele me segurou por muito tempo, hein? É, né? Por muito tempo. A palavra medo, assim, ela é difícil, porque, tipo assim, você começa a pensar num contexto geral. Então, assim, minha filha mais velha tem 10 anos. Então, tava nova, né? Qual seria a minha ação diante de um novo, aonde eu tenho uma família em casa me esperando? Para levar o sustento? E aí? A estrutura? Você vai arriscar de uma coisa que meio que eu andava com algo consolidado, já de muitos anos, para um novo, aonde não envolve só o Neuber mais. O Neuber não é uma pessoa no singular sozinha. O Neuber é uma família. Então tem a esposa, tem uma filha de 10, daqui a pouco já tinha outra. E é aí que você tem que vencer dentro desse processo. Falar assim, eu não vou deixar que isso aqui possa travar o que Deus está me mostrando aqui para mim viver. E orar mesmo e entregar a Deus. Falar, Senhor, me ajuda no processo. É difícil você desvencilhar de uma imagem? Muito. Eu falo no sentido daquilo que você fazia antes. Muito. Para aquilo que você faz hoje. Muito. Na minha cabeça eu falo para você que demorou algum tempo para mim 100% separar. Separar, que eu falo assim, chegou um ponto que eu fui obrigado a separar. Falar assim, ou você entende que você precisa viver isso aqui agora, ou não tem como você ficar um pé dentro e um pé fora, né? Ou um pé aqui, ou um pé aqui. Então, assim, você precisa de uma decisão. E, de fato, eu fui constrangido a essa decisão. Não que eu tenha sido constrangido por alguém, fui constrangido por Deus mesmo. O Senhor, num encontro com Deus que eu fui, e um dos meus maiores testemunhos que eu tenho desse encontro com Deus
Foi isso. Foi o Senhor naquele momento poder trazer na minha memória, falar assim, você lembra quando você entrava na sua empresa há muitos anos atrás, que você nem caminhava comigo e que você falava que você queria viver algo diferente? Você já estava cansado. Já tem um tempo que eu tô te entregando algo diferente. E eu preciso de uma decisão sua. Uau. Eu fui bem claro. Né? Bem claro. Desenhou. E quando eu saio, né, quando eu venho embora, que eu retorno, né, desse encontro com Deus, eu vou até a antiga empresa que eu tenho e eu já vou com essa decisão tomada. E eu chego até meu gerente e falo para ele na época. Falo, eu tô com a decisão tomada e eu primeiro tá na sua mão. Se você falar que não quer, eu tô encerrando as atividades. E na época a gente conversou, ele ficou com a empresa. Eu passei a empresa para ele e eu pude seguir. E de fato, quando eu fiz isso, a sensação que você tem é que você tirou um peso de cima de você. E você sabe quando você respira fundo? Agora vai. Mas você vai de forma diferente. É diferente você ir da forma que eu tô indo hoje do que tentar ficar equilibrando as duas coisas que eu fiquei durante algum tempo. Fez parte do processo. Eu vejo que tudo faz parte, tudo é aprendizado. Sim. E a forma como você vai se desprender da antiga imagem, isso tudo demanda de uma forma muito carinhosa entre você e o Senhor. Eu falo o Senhor porque eu encontrei foi com Deus para isso. Escutei muitas orientações, né? Muitas pessoas próximas, né? Ei, pode ir, vai. Minha esposa, né? Te apoiou. Me apoiou, sempre me apoiou, né? Até mesmo assim, quem tá de fora às vezes enxerga mais do que você que tá dentro. Porque às vezes você tá tão atarefado que você não consegue abrir seu campo de visão e enxergar o que elas já enxergaram. E de fato eu fui surpreendido pelas pessoas de fora. Minha esposa sempre falando, minha esposa falando. E aí, de repente, as pessoas de fora começaram a vir. Eu comecei a ter esse acesso das pessoas de fora. E eu pegava e tinha dia que eu chegava em casa e eu falava pra ela, eu falava assim, eu não tô entendendo. Como é que fulano ou tal me procurou querendo que eu faça isso e isso, sendo que eu não tenho nada, eu não tô divulgando isso aqui ninguém, sabe? Então, assim, começou por isso aí. Então, assim, eu vejo que isso aí é uma palavra. Falar, se agarra, porque a concordância tá aí na sua frente. Então, assim, diante da decisão que você tomou, toma e segue o caminho. Na verdade, eu não o conheço. Assim, nesse tempo. Eu te conheço de vista, tá? Bateu algum papo com você, mas tem pouco tempo, certo? Certo. Mas assim, eu acredito que você é um cara que tem uma índole. Naquela época era da mesma forma. Da mesma forma. Certo? Você tem uma índole. Você tem como é que é a palavra? Você tem um caráter. E você demonstra uma presença, você demonstra uma maturidade, você demonstra uma seriedade. Então, assim, eu acredito que não é fácil, que não seria tão difícil, aliás, para as pessoas chegarem em você e propor algo para você. Fazer uma pergunta. Hoje você constrói mais para as pessoas que já te procuram para você começar a obra ou você começa a obra para depois vender? Não, hoje eu faço mais para as pessoas que me procuram. Entendeu? A chave está aí. É porque elas veem em você um potencial. Acreditam em você. Sabe, né, que você... Por aquilo que a gente está conversando aqui agora. Você carrega algo de estilo assim, de uma responsabilidade. Então, as pessoas, você não vai ter dificuldade de vender. Porque tudo aquilo que você for vender, que você for conversar com as pessoas, você vai entregar. Sim ou não? Sim. Né? Sim. Eu vivi uma das minhas maiores experiências e nesses últimos 2 anos, com o processo de umas 3 últimas casas que a gente participou dessa obra delas,
E são processos, assim, bem íntimos, né? Por que eu falo que é um processo íntimo? Por ter ido muito até o fim. Algo que eu nunca tinha vivido. E recentemente, agora mesmo, a gente está com um empreendimento, estou fazendo uma obra. E eu achei bacana, assim, essa questão dessa obra. Eu até estava trocando uma ideia esse final de semana, falando sobre essa obra. E tem café, viu? Oh, esse café é bom. E o que é bacana, para a gente entender um pouco o que você já conseguiu acessar com essa maturidade, com essa responsabilidade, com esse caráter que você acabou de falar. Veja bem, eu estou empreendendo uma obra, agora ela ainda está, eu posto ela direto nas redes sociais, As Margens do Lago de Caldas Novas. Então, assim, tem 7 meses que eu estou fazendo essa obra. Eu encontrei com o dono dela uma vez. Uma vez eu encontrei com ele. Eu estou falando de uma obra de grande porte. Então, assim, 7 meses, né? Uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. O quanto eu já avancei, o quanto já foi investido, o quanto desse valor investido passa por todo o processo criterioso sobre os meus cuidados. Então é aí que vem a chave do que você acabou de a chave do que você acabou de falar. Caráter, responsabilidade, seriedade. E essa é uma delas, nesses últimos 2 anos, essa é uma delas, né, que mais, assim, trouxe pro Neuber, assim, falar assim, caramba, é o caminho mesmo. Você realmente tá, aquela sensação que você às vezes poderia pensar que você não ia conseguir, esquece. Olha só o que tá na sua mão, sabe? Aquela conversa que você tem que ter com você mesmo, diariamente. Eu acho legal, eu converso comigo mesmo sobre essas questões. E essa é uma, e outra é de um grande empresário, né? Um empresário que mora aqui em Caldas Novas, e é uma pessoa que ela tem um cargo em uma empresa no qual ela é muito ocupada. E eu trabalhei 1 ano e 3 meses para essa pessoa fazendo uma obra na casa dela. E vivi uma experiência muito positiva também. Por quê? Porque foi 1 ano e 3 meses a gente ter um bom relacionamento. Eu saí 100% de dentro da casa dele. E nesse 1 ano e 3 meses eu devo ter tido a oportunidade de encontrar com ele, acho que umas 10 vezes no máximo. E o resto tudo por telefone. Como que você faz uma obra de médio alto padrão só por telefone? É possível? É. É possível. Com muita transparência, trazendo seu cliente que está lá do outro lado, que não está conseguindo estar com você ali todo dia para o seu dia a dia. Sem pesar, sem aquela carga de responsabilidade. Falar, ó, eu dependo que você digere essas informações aqui para mim avançar. Não, nós estamos avançando assim, assim, assim. Tá ficando, você tá conseguindo compreender. Às vezes a pessoa não pode não compreender, você vai lá, muda o jeito de mostrar. Nossa, entendi demais. Não, show. E você vai andando, você vai caminhando. Então, assim, no meio desse processo você tem que desenvolver umas ferramentas diferentes onde vai te possibilitar avançar. Você teve que ficar mais incisivo, assim, com clientes, né? Que ele veio com a ideia, você, não, isso aqui não dá certo. Não, olha, tem que ser por aqui. Porque senão é o seu nome que vai, como se diz, na reta, né? E também o cliente que tinha um valor X e estava aumentando demais. Você falou, opa, peraí. Acho que já deve. E nesses 10 anos você já teve experiência de tudo. Demais. Isso aí é algo muito bacana de você relatar, porque sempre você tem um orçamento para iniciar algo. E tem um contrato também, né? Tem. Sempre tem um orçamento para você iniciar algo. Todo mundo tem. Eu tenho X mil, eu quero fazer. Tá, aí, o que você quer fazer? A pessoa pensa, e eu sou muito transparente nisso. Eu não gosto da ideia de eu pegar você no primeiro amor, né? Vamos usar essa expressão, porque às vezes você tá todo empolgado, né? Tem uma reserva de alguns anos ali na conta bancária sua, você já tem um lote,
e você tá muito feliz que você já virou essa chave, você vai começar, e eu não quero ser o cara que vai ofuscar o seu sonho. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito dentro da realidade. O que você quer fazer? Eu quero isso, isso, isso e isso. Cara, com esse valor você não faz. Para fazer com esse valor, eu gosto muito de exemplo. Eu gosto de tirar um tempo. Se eu não tiver nenhuma casa pronta, eu ligo para algum amigo meu que eu sei que tem, que é mais ou menos o padrão, que aquele valor que ele tem vai acessar. Isso aqui hoje seria mais ou menos a sua realidade. Te agrada? Porque se não te agrada, eu não vou falar para você começar e lá na frente eu vou ter que te podar. Né? Então, assim, o que a gente não pode abrir mão? A gente não pode abrir mão de fazer o que é bem feito dentro das condições. Não precisa, não é que para a casa de todo mundo ficar boa tem que comprar tudo do mais caro. Não. O mercado hoje ele tem marcas e marcas e marcas e marcas. Então, assim, as grandes marcas que já construíram nome no mercado hoje, elas lutam muito para se manter. Porque tem marcas similares hoje que entregam uma boa qualidade, assim como as veteranas. E assim a gente equilibra para o cliente. Então, assim, eu não vou pegar um cliente aqui e vou pôr o cara para estourar o orçamento usando tudo que é de marca conhecida. Então dentro da minha experiência aí nesses anos aí, eu vou entregar isso aí para ele para tentar não ofuscar o sonho dele lá no final. Mas isso acontece muito. E aí às vezes a pessoa, mas eu tenho vontade de fazer isso, isso, isso. Aí, às vezes você tem que ser incisivo e chato. Fala, não dá certo. Não tô aqui para te desanimar, precisa, mas né? Não dá certo. Porque é melhor agora do que lá na frente. Tem problema lá na frente e queimar seu nome aí. Não é isso? O processo de casa é de 10 a 12 meses, uma média alto padrão. Eu costumo dizer que é um relacionamento, né? Que a gente constrói com a pessoa. E desde do meu primeiro café ali, pra gente bater o primeiro papo, eu falo que daqui 12 meses, se a gente encerrar com 12 meses, 10 meses, eu quero sair daqui da mesma forma que eu tô entrando aqui para conversar contigo a primeira vez. Zerado. Quero poder receber uma ligação sua. Vem aqui pra gente comer um churrasco. Uau! Aí me chama, viu? O Thiago não precisa, não. Aí eu quero receber essa ligação. Sim. Sim. Muito bom. Assim, a gente vai conversando, tem muitas coisas dentro da gente. Você falando aí, me veio aqui aqueles clientes assim, que você deve ter pegado também. Aqueles clientes assim que, naquela angústia, né, da casa tá pronta. Qual que é o processo? Você trabalha mais na vida das pessoas assim, que elas muito angustiado, né, para ver as coisas acontecer logo, no início, no meio ou no final? Eu acho que a maioria dos clientes que todas as obras que a gente já viveu hoje, você vê uma ansiedade maior das pessoas sempre mais para as etapas finais. Já começa a dar aquela agonia, que dá a impressão que dá, que chega um certo ponto, é que não está indo. Mas, ou seja, o início parece que é muito rápido. É porque a fundação e de repente o cara começa a levantar tijolo e já está batendo uma laje, aí você já tem outro rebocando e dá a impressão que você fala, nossa, mas é muito rápido. Mas na realidade não. Só que quando ela migra para a fase de acabamento ali... Aí que é os detalhes. Né? Então assim, esse processo não é um processo que você deve atropelar as fases. Você deve respeitar as fases. E eu não atropelo fases, jamais. E aí é a hora que você tem que trabalhar no psicológico do cliente. Falar, Neuber, mas isso aqui já era para estar pronto. Fala, deixa eu te falar, esse produto aqui, ele tá fazendo, isso aqui demanda tempo, é um profissional que tá colocando um piso, um revestimento, ali, dependendo do corte que tem na parede ali, ele tem que fazer um corte 45 graus na meia esquadrilha, então, sim, não é fácil, não é rápido, às vezes uma pedra... ecológica diferente ali, bonita, né? Que ela demanda um tempo, que é um mosaico que você tem que montar, então é difícil. Aí nessa hora você tem que trabalhar o psicológico da pessoa. Porque também você não tem jeito de chegar no profissional que está ali com você, construindo aquela casa e acelerar. Eu não posso fazer isso. Porque senão ele não vai entregar o seu trabalho de excelência que precisaria de entregar. Então assim, na realidade... você precisa ter um jogo de cintura
E muito. Muito grande. Muito. Você consolida aqueles prestadores de serviço que estão acostumados a trabalhar com você. E aí, gradativamente, você conhece o ritmo de cada um. Então não tem como eu pedir algo que eu sei que você gasta para fazer 3 dias para você fazer para mim em um dia. Eu sei que não vai dar certo. Você vai ter que refazer. Aí o gasto é muito maior. Então, assim, não atropela o processo. Respeita cada processo e respeita o jeito de cada um trabalhar. E valoriza aquele profissional que está indo lá entregar o melhor dele para você. Todos nós somos imperfeitos, temos nossos defeitos. Só que no meio desse processo a gente tem muitas pessoas que dão o melhor delas para nós. Não espere de nenhum deles a perfeição. Espere ajuste. Se o cara fez alguma coisa para você, se o profissional tá ali e não ficou bom, cara, tem um jeitinho. Irmão, você acha que a gente consegue melhorar isso aqui um pouco? Eu queria assim, assim, assim. Eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive. Eu sempre consegui ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Porque eu acho que tudo tem que conversar. Sim. Conversa e ajusta. Conversa e ajusta. E no tempo deles vão fazendo e vão entregando. E nisso você vai consolidando e vai aumentando o efetivo. Equipe, e vai conhecendo o tempo. Aí você já vai conhecendo o tempo que você já vai pedir para o seu cliente, o tempo que aquele profissional gasta para fazer esse serviço aqui. Aí você já põe o cliente, vai pondo o cliente dentro da realidade. Ah, mas podia ser mais rápido. Não tem como ser mais rápido. Sim, porque tem um processo. Processo de maturação também, né? Processo de maturação. Tá. Hoje você está trabalhando com várias casas ou não? Com algumas casas? Hoje a gente tá... na atualidade, hoje, né? Eu tô com a obra de 2 galpões comerciais. Eu tô com a obra dentro do condomínio Del Fiore. Tô com a obra no condomínio do Aldeia. Tô com 2 casas no Itaguaí. E nós estamos também com um projeto de uma outra casa para começar no Turista 2. Então sua equipe já é grande. Já é uma turma? Já é uma turma boa. Meu Deus. E você deve ser psicólogo lá também, né? Essa turma. Rapaz. Que deve ter de problema que você escuta no dia a dia. Você diz, tem uns abacaxi para resolver, viu? Aí é da família do colaborador lá, e não sei o que, é filho. Rapaz, eu sei disso. Não deve ser fácil, não, administrar tudo isso. E tem que administrar também a sua casa. Tem que administrar a casa. Sua esposa, suas filhas, né? Filhas. 2 filhas, 2 né? filhas. Como é que... com certeza elas também te ensinam muito no quesito de se administrar. Ensina. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Porque as pessoas hoje, de modo geral, o mercado hoje ele está nos obrigando a viver as coisas em vez de viver com pessoas. E coisas não são mais importantes que pessoas. Nada do que o Neuber faz fora de casa é mais importante do que a família dele. Não faz sentido. Eu vim aqui entregar o meu melhor para você e quando eu voltar para minha casa eu não sou essa pessoa que eu estava aqui, sentado na sua mesa, batendo esse papo com você. Uau. Então, de dentro da minha casa, tem que prover aquilo que vai me fazer ser o Neuber lá de fora. E eu sou o Neuber de dentro da minha casa que eu não negocio o meu papel. Com nada. Eu sou o cara que todo dia estou na porta da escola das minhas filhas, eu levo, eu busco. Ah, mas e a sua esposa? Ela tá lá também. Mas se ela falar assim, se eu falar com ela, falar, amor, hoje eu não vou conseguir ir. Eu sei que ela tá lá. Mas eu, Neuber, tô lá todo dia, eu faço questão. Então eu tenho uns processos que se você vive como família, que eu acho que são inegociáveis. Então, assim, se eu negociar o meu processo de um verdadeiro homem dentro da minha casa, qual é o exemplo de figura paterna que as minhas filhas vão ter para quando elas puder ter o marido delas? Qual é a referência masculina? Que meu pai, ele trabalhou muito, ele só passou em casa. Meu pai, ele não deixou nenhuma instrução. Meu pai, ele era um desbravador.
Mas e aí, qual que é o legado que você trouxe do seu pai? O que que ele te ensinou? Ele te ensinou como que você vai escolher ali seu marido ali, né? Poder assimilar a característica masculina de um homem? Não, meu pai só foi trabalhador, sabe? Então, assim, a gente vem de uma essência dessa nos antepassados, né? Mas eu acho muito interessante você poder virar essa chave. Falar assim, não é de fato que o meu passado viveu, vô, pai, é sobre o que eu vou fazer. E como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar aprender. Não existe uma receita. Então vou procurar aprender. Como que eu vou aprender? Como que deve ser um homem? Como que esse homem deve ser? Qual que é o papel? Assuma seu papel. Faz o que você tem que fazer. Não terceiriza. Sabe, o homem ele erra muito porque ele fica procrastinando aquilo que ele precisa resolver. E a gente fica muito assim, refém daquilo que muitas pessoas acham que é só demanda de recurso. Não, eu vou colocar o recurso, isso aqui é o papel da minha mulher, é o papel da sua mulher. Cara, o papel da sua mulher é ser amada. Você tem que entregar o melhor para ela. Eu tenho certeza que você fizer isso, via de regra, a pessoa mais beneficiada na situação será você mesmo. E pra mim, assim, eu não, eu sou pirado, cara, pra falar assim do meu processo interno com as minhas filhas, com a minha esposa. Eu falo pra você que a minha base motivadora mesmo, falar assim, por que esse Neuber tá sentado aqui hoje? Porque a minha filha mais velha vai fazer 10 anos e eu completo 12 anos com a minha esposa. E nesse processo eu tive uma base, né? Eu tive uma base onde essa base foi construída de uma forma muito sólida. E eu posso viver isso todos os dias. Eu sei de onde eu tô saindo nas minhas primeiras horas da manhã e eu sei para onde eu vou voltar e o que eu vou encontrar ali dentro. Eu acho que é isso que te fortifica. É isso que te faz buscar, correr atrás, falar assim, eu vou vencer, vai dar certo. As suas bases são sólidas. Né? Sólidas. 100%. Família e a sua fé. Família e minha fé. Inegociável. Inegociável. A Bíblia fala sobre isso, sobre a casa ser construída na rocha. E essa rocha fala de Jesus. E essa rocha, como fala de casa, é a estrutura da nossa família, a estrutura da nossa casa é que Jesus. Não tem outro. Então, se a sua casa, que você é um construtor, né? Tem tudo a ver aqui. Tudo a ver. Não tem jeito de dar errado, mano. Não. Só que tem muita gente fazendo, construindo na areia. E não vai funcionar. Vai rachar, vai cair. Né? Então, assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A imagem que você se propõe a viver aqui fora, ela deve ser um pouco melhor interna. Ela não deve ser, não vou falar nem igual, ela tem que ser um pouco melhor interna. Porque senão não faz sentido o que você está entregando aqui fora. E infelizmente aqui fora tá muito difícil. Tá muito vazio. Por quê? Porque as pessoas elas estão preocupadas com uma verdadeira aparência, uma verdadeira, digamos assim, uma fantasia de uma pessoa bem-sucedida, uma fantasia que fez um post ali na rede social, minha família aqui em casa é só alegria, só sorriso, mas e realmente, sabe? Então assim, não faz sentido. E o que realmente faz sentido é você entender que você tá no processo, tá caminhando, tá nada de nenhuma proposta a que acontece no seu dia a dia tá te afastando do propósito de ser quem você deve ser. Eu acho que as pessoas elas estão vivendo algo muito mentiroso, né? Do lado de fora, para as pessoas, e também significa que você está mentindo para você mesmo, se você não é aquilo na sua casa.
né? Então, assim, é um momento de reflexão aqui nesse bate-papo que nós estamos, né, falando aqui. Eu sei que ninguém é 100%, você não Sim. é, sua esposa não é, suas filhas Tem não meus são, defeitos. minha esposa, meus filhos, né? Eu acredito. Mas a gente está caminhando, Tá naquilo caminhando. que você falou, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui no nosso bate-papo, que foi maravilhoso, como eu tive o prazer e a honra de conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que 8, 10 anos está apenas começando aquilo que Uma você nova vai história. viver, né? É. Não, eu fico feliz, né, por ter vindo aqui participar, né? Minha primeira vez aqui. Eu te conheço também, né? A gente tem a oportunidade de se ver há alguns anos, né? Mas nunca tivemos aquele tempo de bater um papo igual Sim. agora. Então, para mim, sim, já de fato, já passaram algumas pessoas aqui que a gente conhece. É bacana poder ter recebido seu convite. Fico muito feliz, lisonjeado. E o que eu deixo aqui é para as pessoas, né, entender um pouco melhor da nossa história, da nossa essência, quem somos nós, de fato, o que nós fazemos. Você está nos dando essa oportunidade de bater esse papo aqui hoje, é legal. Assim, então o Neuber hoje, ele é o Neuber mesmo, construtor, né? Hoje eu sou sócio da Home Construtora, e a gente está ali para empreender, construir seu sonho, participar do sonho de famílias, né? Poder, Neuber, mas assim, eu não tenho noção nenhuma como que isso pode acontecer. Eu vou ter o maior prazer do mundo em te atender, em te receber, em te sentar no escritório, tomar um café, marcar até com a arquiteta, poder bater um papo informal. O papo informal, ele é leve. E isso aí, ele gera conhecimento, ele quebra as barreiras e vence um pouco do que a gente falou aqui hoje. As Sim. pessoas vão vencendo os medos e vai permitindo que a gente vai avançando. Sim. Eu tenho mais uma pergunta, já estava encerrando já, mas eu tenho mais uma pergunta. Hoje você é um cara sonhador. Sou. Você sonha com o quê? Eu sonho em poder... muita gente fala em sonho, às vezes fala associado a valores, né? Eu acho que o meu maior sonho é que eu possa ver o crescimento da minha família, poder um dia ver minhas filhas casando, sendo vô, e via de regra constituir, né, uma condição de vida aí para que a gente possa desfrutar disso aí lá na frente. Sim. Cabelinho branquinho. Cabelinho assim, branquinho, tal. já tem bastante. Hã? Você pensa assim, cabelinho branquinho e tal, mas cheio de saúde, Cheio né? de Você é saúde. deportista, né? Sou, eu Você é gosto. esportista, tal, corta. Eu vejo lá nas redes sociais. Daqui um dia eu vou estar lá junto com vocês. Bora, lá. vamos correr. A gente corre, a gente anda de bicicleta. É, que legal. É bom, atividade física é fundamental, irmão. O ser humano, ele precisa disso aí todos os dias. E você precisa sair da sua zona de conforto. É. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Como é que o pessoal entra em contato com você? Eu vou deixar o Instagram, né? Sim. Da construtora. Mas a Home hoje, ela fica um pouco abaixo ali da UPA. Né? Ali, a unidade pronto atendimento ali. Então, assim, é um prédio que tem descendo sentido à praça. Prédio, a fachada de vidro, um prédio meio vermelho. direito. Isso, lá direito. De frente à escola? Frente à escola, na frente lateral da escola. Então a Home hoje, ela tá no segundo andar ali do prédio. Mas eu vou deixar meu contato, meu Instagram e meu número pessoal também. Pode entrar em contato. O que demanda aí que tiver no nosso alcance aí, a gente puder bater esse papo, atender. É um prazer. Qual que é? WhatsApp? WhatsApp. 649-9235-9005. Instagram? O Instagram é Neuber Construtor. Neuber Construtor. Construindo sonhos. Vamos pra cima. Aí, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Que honra. Que bom. Eu que agradeço. Primeira de muitas. Tomara. Né? Voltaremos em breve. Isso aí, gente. Que bom. Uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe abundantemente. Sempre toda terça e toda quinta-feira, às 19 horas. Mais um episódio pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Ei.